Gente, muito boa noite. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês. Começo agradecendo a equipe da CPFL Cultura, não pela recepção, que foi mais que uma recepção, foi um acolhimento, ao meu querido amigo professor Leandro Carnal, curador do módulo. Agora, o meu agradecimento especial é a vocês por estarem aqui para a gente poder estabelecer uma conversa. E pelo que eu vou falar, vocês vão ver que eu penso esse tipo de encontro que nós estamos tendo aqui, e os encontros realizados pelo Café Filosófico, pela CPFL Cultura, como formas, como antídotos da servidão. Meu interesse por esse assunto, pelo assunto da servidão, eu sou psiquiatra de adultos e de criança e adolescente, e o pensamento sobre a servidão nasce porque no consultório de um psiquiatra da infância e da adolescência se lida com os dois extremos de servidão. Ou a criança e o adolescente que é insubordinado e que apresenta problemas de comportamento graves e sérios e tem um comprometimento da sua vida em função disso, e um outro extremo, o extremo de uma servidão involuntária da parte de meninas e meninos submetidos à violência e ao abuso sexual. Então, eu faço um trabalho no Rio de Janeiro, são as oficinas de resiliência, em que nós trabalhamos resgatando a autoestima de meninas e meninos que foram sexualmente abusados e trabalhando junto às famílias para modificar esse tipo de quadro. E, como psiquiatra, o primeiro questionamento que eu faço é se a questão da servidão voluntária seria efetivamente uma questão de vontade. Porque o conceito de vontade começa com uma intenção, depois você vai ter uma ponderação, uma deliberação, uma escolha, você chega a uma conclusão e você age. Tá? Vontade, na verdade, seria uma elaboração cognitiva dos nossos impulsos. A gente pensar em cima daquilo que os impulsos são necessários, são importantes para a nossa vida. Alguns mais elaborados requerem um tipo de pensamento. Tem muitas maneiras da gente abordar o assunto da servidão. Mas uma coisa que eu vou procurar nesse nosso encontro é não seguir aquele modelo explicativo, querer reduzir as causas da servidão a uma relação de setinhas de causalidade. Eu prefiro pensar num mosaico. Eu vou trazendo ideias, pontos, acontecimentos que vão se interpenetrando, vão se interrelacionando e formando um todo em processo, sempre. Nada muito fechado, porque o ser humano é muito complexo para a gente reduzir a uma explicação tipo isso e aquilo, bactéria, infecção, antibiótico. Tá? Esse é um modelo que eu vou dar. O que eu vou pensar é na pessoa, no sujeito que submete, que tiraniza, na dinâmica desse sujeito, na dinâmica de quem se permite, deseja ser tiranizado, né? E vamos pensar um pouquinho também em quem denuncia essa servidão voluntária, que é a própria figura do de la Boétie. Vamos pensar as transformações que aconteceram desde o século XVI, quando esse livro é lançado, até os tempos atuais, quais foram as dinâmicas que foram modificadas, como é que a história se processou nesse período. Como é um módulo que tem várias abordagens, por exemplo, uma das abordagens, o Bauman fala que, Zygmunt Bauman, que nós vivemos num tempo em que todo mundo quer se equilibrar entre segurança e liberdade. Temos que optar, mas assim, escolher é abrir mão de alguma coisa. Então, quando você escolhe o caminho da segurança, você abre mão de experimentações, você abre mão do prazer imediato. Quando você escolhe a liberdade, com o passar do tempo, você vê que você não deixou um lastro de segurança, de convivência, de família. Então, sempre há essa briga. Mas a nossa abordagem vai ser, dentro desse módulo que a gente está, um link entre o que o Leandro Carnal falou na apresentação inicial e o que o professor José Alves vai falar
sobre a contextualização política da questão da servidão. Então, nós vamos fazer uma análise em cima disso e ver o que o Prozac tem a ver com tudo isso, né? Vamos analisar. Ser psiquiatra não é fácil, eu não sei se vocês sabem disso, né? Porque psiquiatras ouvem coisas muito estranhas, né? E não da parte dos pacientes, até porque espera-se que os pacientes falem coisas estranhas. Se eu não gostasse de ouvi-las, eu não ia ser psiquiatra. Acontece que o psiquiatra, nos dias de hoje, é chamado a dar opinião sobre absolutamente tudo, né? Sobre o que seria normal, o que não seria normal. E você tem pessoas absolutamente não tão... tem vários tipos de pessoas que chamam a falar sobre vários tipos de assunto. Tem aquela pessoa que, por eu ser psiquiatra de adolescentes, acha que deve falar comigo como se eu fosse um adolescente, né? E aí viram e falam assim, aí, qual é esse lance do PET? Né? Eu demorei, porque eu primeiro pensei em garrafa PET, reciclagem, mas era uma coisa sobre animais de estimação, né? E eu pensei, mas como assim? Essa coisa do pet doméstico, como é que rola? Acrescentem a isso um forte sotaque carioca, né? Eu disse, olha, pega-se um animal selvagem, domestica-se, né, cria-se um laço afetivo com ele, e por aí vai, né? Existe um outro tipo de pergunta ou de entrevista, que é aquela pessoa que vai falar de um assunto absolutamente nada a ver e quer dar assim, um ar de erudição. E recentissimamente isso aconteceu. Então, uma moça virou e disse assim, a gente estava conversando sobre festas infantis, que as festas infantis agora são caríssimas, tem as formaturas de prezinho, de fundamental, de ensino médio, tem várias formaturas, as pessoas estão se formando muito, não sei se bem, mas muitos estão. E ela falou assim, porque nessa questão da festa, né, o Bauman cita, eu fiquei esperando o que vinha. O Bauman cita que o cupcake é a representação do egoísmo na modernidade. Aí você fica perplexo. O que você fala depois disso, né? Eu falei, não, eu não vou conseguir. E nessa vez eu falei assim, né? Pois é. Inclusive, não sei se você sabe, o Bauman está vindo para o Brasil, já que era para contar a história, né? E citar textos não existentes. Falei assim, não sei se sabia, o Bauman está vindo para o Brasil. Falou, tá, disse, ela vem trabalhar aqui e tudo, porque tinha uma secretária brasileira que viciou ele em licor de jabuticaba e goiabada cascão, né? E aí, mas vai ser ótimo, que ele inclusive está vindo para cá para resolver a crise hídrica, porque ele transforma tudo em líquido mesmo, né? E ela não entendeu. E aí eu expliquei para que não fosse publicado dizendo isso. Pensar um pouquinho, voltando ao tema. O Etienne de la Boétie tem um grande mérito de levantar essa questão, né? O livro dele é um livro de uma universalidade extraordinária, ele é muito inspirador, mas ele é um jovem de 18 anos, né? Fica muito claro, o tom dele é um tom contundente. Um tom para a avaliação da mente de uma pessoa é muito importante. Através da maneira que a pessoa fala, a gente consegue contextualizar efetivamente, porque a fala é um reflexo do pensamento. Você está falando muito rápido ou muito lento, isso mostra a maneira que você está pensando. Texto escrito, isso é uma coisa que eu sinalizo muito para os meus pacientes, porque WhatsApps e Facebooks e e-mails com graves problemas, que o texto escrito não tem tom, né? Mas, mesmo não tendo tom, quem lê o discurso da servidão voluntária de la Boétie vê uma intensidade extraordinária. Está num estado de perplexidade diante da situação da servidão, da pessoa se permitir e desejar ser explorada. Mas é um menino bem-nascido de 18 anos, que tem salvaguardas para escrever aquele texto, né, tem um status, por mais ardiloso que ele tenha sido, ele está falando de um poder instituído,
sério, e ele vai ter uma visão bastante juvenil e otimista. Antropologicamente, o de La Boétie está muito mais para o bom selvagem do Rousseau do que para o homem-lobo do homem do Hobbes. Ele tem uma visão de que, se não houvessem tiranos, as pessoas se abraçariam, se beijariam, sairiam de mãos dadas, colhendo margaridas, cantando belas canções, o que não corresponde muito à realidade. A gente pode situar o de La Boétie historicamente, ele vai ser porta-voz de uma transição. Que transição é essa? Em 1517, o Martim Lutero proclama lá, diante da Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses, e a gente vai ter o início do protestantismo. E o protestantismo, em geral, e o calvinismo, em particular, vai ter uma visão de que o homem deve se ater às questões da vida, do dia a dia. E o calvinismo não proíbe, pelo contrário, vê com muito bons olhos o lucro, né? E um pouco depois, no início do 17, a gente vai ter René Descartes com o seu pensamento racional. Isso vai, de uma certa maneira, libertar a consciência individual dos seres humanos e não vai ficar tão atrelada aos conceitos da Igreja, não é mais Deus no comando das coisas. Que vai ser chamado aí para uma responsabilidade individual, vai ser chamado com um comprometimento maior com as coisas terrenas. Logo depois, a gente vai ter uma série de descobertas, as revoluções científicas, que colocam o homem como centro do universo. Ele começa a ter uma noção diferenciada da sua identidade, do seu papel no mundo e da sua importância no mundo. A gente começa, a burguesia está se expandindo, os modos de produção são alterados, já está se trabalhando para o lucro, não está mais trabalhando para a subsistência, o valor do trabalho é determinado pelo capital, e o que a gente vai ver aí é que, com este novo sistema de produção, vai existir um momento em que as pessoas estão trabalhando e um outro momento em que as pessoas não estão trabalhando, vão ter um tempo livre. A gente começa, uma das maneiras da gente entender como as pessoas pensavam é pensar no que elas falavam e como elas falavam. No século XVIII, a gente tem a primeira referência do termo em inglês bore, aborrecimento, tédio, e logo depois do termo interesting, de interessante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando as pessoas começam a falar essas palavras, elas estão prestando maior atenção ao seu estado subjetivo, às suas emoções mais subjetivas. As pessoas, então, saem dos seus ambientes isolados, começam a viver mais próximas, em comunidades mais interdependentes, e o que a gente vai ver nessa fase é o surgimento do Estado controlando o uso da força. A partir do momento que eu tenho um Estado que me protege, determinando, não deixando, eu não tendo que reagir ao ser atacado, eu tenho um certo tempo para, eu devo, já que eu não posso partir para o ataque, eu devo prestar atenção não só às minhas emoções, para desenvolver o senso de ponderação, não partir da intenção para a ação, que isso é a impulsividade, como também eu tenho que desenvolver a capacidade de antever a reação do outro. Com isso, a gente começa a ter relações em que o meu trabalho vai estar atrelado a um outro trabalho, que vai estar atrelado a um outro trabalho. Nessa interdependência, a gente começa a desenvolver um senso de autoconsciência. E essa autoconsciência parte pela minha relação com os objetos de uma maneira geral. Eu começo a estabelecer uma distância entre aquilo que eu vejo e desejo e a coisa em si. No seguinte sentido: tem este copo d'água, eu quero beber este copo d'água, é meu, então eu não posso beber. Antigamente, essa passagem era imediata. Estou com sede, bebo água, tem água ali, eu tomo. Convivendo em sociedade, neste novo modelo de sociedade, isso não pode acontecer. Então, o que a gente começa a ter nesse período é, efetivamente, a noção de que hoje
nos é muito comum, de vida interior, a noção de experiência emocional. Isso vai fazer toda uma diferença e esse é o início de um processo que vai ter uma radicalização nos dias de hoje. As revoluções burguesas do século XVIII, e aí a Revolução Francesa, vocês fizeram várias perguntas específicas para o Leandro, agora de vingança, estou falando de história. Só para contrariar. As revoluções burguesas do século XVIII consolidam esse valor do indivíduo. O indivíduo passa a ser a medida de todas as coisas, né? Numa sociedade tradicional, o que a gente tem assim, as pessoas estão interligadas, a vontade e os interesses das pessoas são subordinadas ao funcionamento da sociedade como um todo. Esse todo é verticalizado e hierarquizado, né? Felicidade individual não conta, não aparece, não é um valor em si. Na mudança que a gente vai ter a partir da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, com o valor do indivíduo, o indivíduo passa a ser a medida de todas as coisas. Então, assim, o seu desejo é prioritário, a felicidade é um tema, a felicidade é uma causa, e aí a felicidade passa a ser um objetivo. As pessoas lutam pelo seu direito à felicidade individual. Nessa fase, os processos mentais, a questão do pensar, é uma questão que começa, inclusive, a virar objeto de estudo. É aí que nasce a psicologia, um pouco depois a psicanálise, quase ao mesmo tempo a psiquiatria começa a classificar as doenças mentais. Então, o que as pessoas passam a querer é obter a felicidade e evitar a dor, né? Nesse processo, os eventos cotidianos, o dia a dia, o que eu faço no dia a dia, passa a ter uma importância muito grande, né? A Hannah Arendt diz que assim, essa busca, essa demanda desenfreada pela felicidade é a outra face da moeda de uma infelicidade generalizada. Nesse contexto que a gente está falando, não é de se surpreender que em algum momento surja uma pílula da felicidade, né? O século XX é um século que é o século em que surgem as intervenções medicamentosas para alteração dos estados emocionais. Até na primeira metade, o que a gente vai ter, basicamente, são métodos físicos, né? O eletrochoque, a psicocirurgia, que é a lobotomia do professor Egas Muniz. Mas, antes disso, numa distopia, que é um livro fabuloso, chamado Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley já falava de uma pílula que as pessoas tomavam, chamada soma. Ele pega esse termo, esse nome de uma planta ritual védica, e que as pessoas tomavam para manter aquele sistema organizado. Então, o desejo de substâncias que mantenham você no estado de felicidade o tempo inteiro já existe há muito tempo. A medicina e a parte medicamentosa ocorre frequentemente a partir de acasos, né? E a psiquiatria, então, bate recordes nesse sentido. Um primeiro remédio é um pesquisador chamado Cade. O antibiótico começa assim, quer dizer, uma gota de suor do Fleming cai numa placa, enfim. Em psiquiatria, as histórias são outras. O Cade fazia uma pesquisa sobre um sal, que era o lítio. O lítio não se sabia exatamente a função, é uma substância conhecida desde do século XIX, era usado para diversas coisas. Era usado, inclusive, para substituir o sal, o nosso sal de cozinha, porque não causaria hipertensão, mas começou a se ver o risco de intoxicação. Por acaso, o lítio é um medicamento extremamente eficaz e é usado basicamente para controle de transtorno bipolar, hoje em dia. O que acontece? Ele pesquisando o sal lítio como um sal de cozinha, o que poderia ser feito, que dose poderia ser usada, um ratinho extremamente agitado come aquele lítio, e por acaso que ele tinha um irmão que era extremamente agitado, porque era bipolar, e ele vê que o ratinho começa a ficar mais calmo. E aí, já que estamos por aqui mesmo, ele começou a usar esse sal no seu irmão.
que começou a, não sei o quanto ele gostava do irmão, sei que deu certo, e o lítio começou a ser usado, o lítio demorou a ser usado porque não dava para patentear, e era muito barato. Então, os laboratórios não tiveram um especial interesse sobre isso. A outra história bastante que mostra essa curiosidade dos acasos em medicina, dois amigos de faculdade, que eram muito amigos, o Henri Laborie e o Deniquet, que era um psiquiatra. O Henri Laborie era um pesquisador. É uma figura bastante interessante, tem até um filme dele, do Alain Resnais, chamado Meu Tio da América, que mostra parte do trabalho dele. Mas trabalhando na década de 50, os dois conversando, o Laborie conta que estava a serviço de um laboratório, e que esse laboratório o encarregou de descobrir, ou de experimentar uma substância a ser usada no pós-operatório, quando a pessoa estivesse se recuperando da anestesia, para evitar o enjoo que acontece quando a pessoa está se recuperando da anestesia. E aí contou para o Deniquet que o remédio era maravilhoso, a pessoa não tinha enjoo nenhum, só que dava muito sono. Então, você praticamente dava uma pessoa que está saindo da anestesia, você quase anestesiava ela de novo. Ele disse assim, a única forma que a gente poderia comercializar isso seria com seus pacientes do quarto forte. O quarto forte era aquelas salas acolchoadas para as pessoas muito agressivas não se machucarem. O Deniquet comprou essa história, e aí esta substância, chamada clorpromazina, começou não só a acalmar essas pessoas do quarto forte, como, com o passar do tempo, os seus delírios e as suas alucinações regrediram. E aí estava fundado o primeiro antipsicótico. E a coisa vai seguindo. O primeiro antidepressivo era um remédio para tuberculose, tinha um sanatório de tuberculose, as pessoas eram muito mais felizes do que nos outros, apesar da tuberculose. E a coisa foi evoluindo. E aí nós temos, na década de 60, a descoberta de um tipo, o tipo, talvez, medicamentoso mais popular, a qual pertencem Rivotril, Valium, Lexotan. Não vou falar pelo nome da substância, não tenho rabo preso com ninguém, então, né? Senão não vai se entender, se ficar sendo muito técnico. Então, essas substâncias aparecem na seguinte situação: são medicamentos que vão tratar a ansiedade num mundo que está ficando cada vez mais ansioso e num mundo que vê a Marilyn Monroe morrer, teoricamente, pelo uso dos remédios até então usados para ansiedade, misturado com bebida, que eram os barbitúricos. Esses remédios não tinham esse risco. E aí o que a gente vai ver na década de 60 é uma inversão muito particular na maneira de se usar o remédio. Que o remédio passa a ser usado não para tratar doenças propriamente, ou estados patológicos. Os medicamentos começam a ser usados para alterar estados de ânimo. Né? Eu trouxe dois filmes que mostram isso. Um é um filme da década de 60, do final. Esse filme, hoje em dia, teria que mudar de título, porque o nome dele é O Vale das Bonecas. Então, parece filme mais do sex time do que propriamente um filme descrevendo. Só que isso é um best-seller da Jacqueline Susan. O Vale das Bonecas, dolls, eram pílulas. Né? Eu não consegui a versão legendada. Então, assim, esse primeiro filme mostra atrizes começando a carreira ou atrizes terminando a carreira, cada uma com seu problema de ser sex symbol, ou de ser muito explorada, ou de briga pelo sucesso, e é um trailer indicativo inicial, em que mostra, fulano era assim, assim, assado, ela tomava as pílulas verdes, fulano, Beltrano era assim, assim, assado, ela vivia à base de pílulas amarelas, por aí vai. Agora, esse filme tinha um olhar crítico sobre essa situação. Com outro filme, que é um filme bem mais recente, que muitos aqui certamente já viram, a coisa muda de figura. Vamos passar o primeiro filme, por favor? Now, the motion picture that shows what America's all-time #1 bestseller first put into words. Gotta get hold, gonna get, need to get.
I wasn't much of a man living with you, Neely, but that's over. I'm straightened out now. With that little whore! That little whore makes me feel 9 feet tall. Dolls, the instant turn-on. For instant love. Instant excitement. Ultimate hell. Neely O'Hara! Starring Barbara Parkins as Anne. Good girl with $1 million face and all the bad breaks. She took the green pills. Well, how do you think I feel sneaking out of your apartment at 4 o'clock in the morning? Patty Duke as Neely, who was such a nice kid. And then someone put her name in lights and turned her into a lush. She took the red pills. Sure, I take DOS. I've got to get some sleep. I've got to get up at 5 o'clock in the morning and sparkle, Neely, sparkle. Neely, you know it's bad to take liquor with those pills. They work faster. Have you heard from Jennifer? She wanted to know where she could get an abortion. Sharon Tate as Jennifer. International sex symbol, victimized by everyone. She took the blue pills. Go to hell with them. Let him droop. Anne, honey, let's face it. All I know how to do is take off my clothes. Susan Hayward as Helen Lawson, who had the talent to get to the top. And I'll make it A gut, fingernail, and claw fighter who went down swinging. She took the... O segundo filme, deu para entender... Não me lembro. Eu sei que o livro é da Jacqueline Susan, não me lembro quem fez a direção. Eu sei que de 60 foi o último filme da Sharon Tate, se não me engano. Logo depois, ela... Não é do Polanski. Não. Polanski chegou a ser convidado, ele achou esse filme muito best-seller demais. Ele estava num período muito influenciado pela Nouvelle Vague, muito flertando com isso. Ele achou esse filme muito comercial demais, né? Foi o último filme dela antes dela ser assassinada lá pelo Charles Manson. Esse segundo filme que a gente vai ver é um filme que não é crítico, aparentemente é, e como a gente viu, a mídia, a cultura, a literatura, o cinema, e agora o cinema e a televisão se antecipam a um imaginário, a um desejo geral. Vamos ver o segundo? Que aí nós já temos um outro tipo de remédio, aí nós já temos um uso bastante cobiçado e bastante frequente. See that guy? That's me. My excuse for looking like this? I'm a writer. Eddie, maybe it's time to let the writing go. But just in case you think nothing ever happened to me. Eddie Mora! Hey! Tell me about this book. Well, how much have you written of it? Not one word. Well, I suppose I can help you with that. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. All right, just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. A tablet a day, and I was limitless. I now had cultural appetites. Since when do you speak Italian? I finished my book in 4 days. I'd like to renegotiate my advance. Math became useful. From 12,000 to 2.3 million in 10 days. I'm baffled by this guy. So, Eddie Mora, you do know you're a freak. What's your secret? Pois é. E quando os pacientes falavam desse filme, eles não falavam recriminando. Tá? Bom, as coisas estavam indo num ritmo bastante acelerado, até que em 1971 o laboratório Eli Lilly descobre a substância LY410111, tá? Que vai revolucionar a maneira com que as pessoas lidam com medicamentos, a maneira com que os médicos lidam com medicamentos psiquiátricos. O laboratório, sabendo o potencial
da sua nova substância, num tempo em que o Valium, que era o quindim-de-aiá da comunidade em geral, porque era um medicamento que tranquilizava, começava a dar defeito. Tá? Ele começava a dar sono demais, ele começava a criar um efeito aditivo de você, como esses tranquilizantes indevidamente prescritos. Isso é uma coisa importante. Eu não estou questionando a eficácia de medicamento, nem se deve usar um medicamento. Eu sou psiquiatra, eu uso, eu trabalho com isso. O que a gente está conversando aqui são pessoas que não precisam do medicamento, estão usando o medicamento em busca de alguma outra coisa, que é o nosso objeto de estudo aqui. Então, a empresa contrata a Interbrand, que é uma empresa, a empresa de branding, que escolhe, inclusive, o nome, diz que o nome tem que ter a letra Z para mostrar a atividade. E aí, vamos lá ver umas fotos da época, né? Luna. Pela primeira vez na história, um medicamento vira capa de revista. Entramos na era do Prozac, senhoras e senhores, e aí nós vamos ver. Hoje eu tomei meu Prozac, a próxima, por favor. A Newsweek também colocou uma quebra, uma revolução no uso de medicamentos. A capa da Time era a pílula da felicidade, né? O Edgar Allan Poe, como o Edgar Allan Poe escreveria o Corvo, né? Em vez do Corvo dizer nunca mais, ele diria, sei lá, as coisas podiam estar piores, né? O próximo, seja qual for a queixa do paciente, o médico prescrevendo o Prozac, né? Então, essa frase é ótima. Nos anos 60, eu tomava LSD para ir para o mundo louco. Hoje eu tenho um Prozac para sair de um mundo louco e parecer normal. O próximo. E por aí vai, né? Prossigamos. Assim, hoje, esse ano, a reunião de Natal de Thanksgiving foi um sucesso, enchi o peru de Prozac, né? Enchi o peru, quer dizer, recheei o peru de Prozac. E por aí vai, né? Esse é também, o segredo do casamento é química. Ela toma Valium e eu tomo Prozac. E a última? Essa é a última capa, a mais recente vez em que o Prozac chega. Prozac paga o preço, ele virou um ícone, virou o símbolo de uma era de medicalização. A questão é, quando a gente coloca um antidepressivo como a pílula da felicidade, o que nós estamos dizendo é que, se eu não estou feliz, plenamente feliz, eu estou deprimido. E aí qualquer estado de não felicidade, qualquer estado de inadequação, de insatisfação, então, se eu termino um relacionamento, ou se o meu relacionamento não está bem, ou se o meu chefe grita comigo, ou se eu não tenho emprego, ou se eu tenho muitos empregos, ou qualquer coisa que não me permita estar no estado de nirvana, eu tenho que me submeter a algum tratamento que me deixe bem, me deixe feliz. Tá? Experiências foram feitas com o que esse medicamento faz em pessoas que não têm voluntários. Aí porque as experiências podem ser feitas, são todas as pessoas que usam inadequadamente Prozac. Porque ainda tinha um agravante. Prozac, além de não ter efeitos colaterais complicados, os efeitos colaterais eram emagrecer, melhorar a ejaculação precoce e acabar com a TPM. Né? Só faltava crescer cabelo. Né? Fora isso, ele fazia absolutamente tudo. Importante saber que isto acontece nos primeiros meses. Né? Esse resultado não se mantém. E aí, o que acontece com pessoas que não têm problemas psiquiátricos e então, voluntários saudáveis tomaram esse medicamento? Que eles relatam você vai ter uma perda de apetite, principalmente, você começa a ficar um pouco mais sociável, você começa a ter mais facilidade para falar com
estranhos, os pensamentos ruins e negativos desaparecem, as emoções ruins e negativas desaparecem. O outro lado é que não só as emoções ruins desaparecem, as emoções como um todo ficam meio tom pastel, tá? As boas também são reduzidas. Então, não é uma pílula da felicidade, na verdade, é uma pílula que é como se criasse uma bolha para você ter tempo de pensar naquilo e uma ansiedade não se tornar avassaladora e comprometer as suas decisões. E hoje cachorros tomam Prozac, virou um remédio geral. A questão não é um medicamento que as pessoas fiquem tomando indefinidamente, até porque ele vai ter efeitos colaterais, sim, porque os apetites todos são diminuídos, inclusive o sexual, depois de um certo tempo, como todos os antidepressivos o fazem. Raríssimos são os que não o fazem. E os que não o fazem vão ter outros efeitos colaterais, porque não existe almoço grátis, né? A grande questão é perguntar o que tem, quem são as pessoas? Essas pessoas estão tão amedrontadas, tão assustadas, tão insatisfeitas, e cada vez são mais, cada vez há uma maior procura. O que está acontecendo para elas ficarem assim? Esse é o ponto, em vez da gente tentar neutralizar automaticamente. Assim, há casos que necessitam, como eu já disse anteriormente, mas o problema é que as pessoas, chegando mais para o nosso tempo, já no século XX, as pessoas começam a ficar algo perdidas, as pessoas estão ficando com medo, as pessoas começam a vivenciar um desencontro dentro da sociedade. Pessoas assustadas são muito perigosas. Pessoas assustadas começam a se reunir, essas pessoas sem um direcionamento, sem propósito, começam a precisar de alguém que lhes diga o que fazer. E aí nós começamos a ter, no século XX, já uma sociedade de consumo estabelecida, a gente vai ter a publicidade surgindo e tendo um papel, as maneiras de radiodifusão, e o que a gente vai ver é a propaganda. Né? A propaganda cresce. E a propaganda faz com que o tirano mude de face. Ele se torna mais explícito, neste momento em particular, e as massas começam a se juntar em torno de figuras que começam a apontar o melhor caminho. Assim, grupos perdidos elegem, não é o tirano que escolhe os seguidores escolhem o seu tirano. Né? Então, eu trouxe um terceiro filme, e eu peço que vocês prestem muita atenção. É um filme conhecido, mas é um momento particular em que, aparentemente, uma ideia boa de um amanhã melhor, num campo lindo com a minha amada, e todos juntos estaremos num futuro melhor e mais feliz. As coisas podem não acontecer exatamente. Eu quero que vocês olhem para o rosto das pessoas, de que maneira a face das pessoas vai se modificando. Vamos lá? Você vai ver e reconhecer.
Chama-se Cabaré, esse filme. O de La Boétie citava entre as causas da servidão voluntária a mistificação do poder. O poder aparece como uma coisa fantástica, extraordinária, a quem as pessoas devem se devotar. Esse é um ponto em que a mistificação do poder alcança patamares nunca vistos, né? Goebbels é o ministro da propaganda e marca as técnicas que ele usa, que começaram a ser vistas e estudadas em 1931 pelo Reich, na Psicologia das Massas do Fascismo. Mas vamos um pouquinho antes, que tem mais a ver com o que a gente está conversando hoje. O Freud se interessava muito pela relação entre as pessoas, até porque ele via a construção do nosso eu se dá pela alteridade, pela relação que a gente vai tendo com os outros. Então, ele vai se interessar no texto dele, tem um texto de 1921 chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. Esse texto é um texto em que ele dialoga com um texto anterior do Gustave Le Bon chamado Psicologia das Massas. Então, ele procura identificar por que as pessoas mudam de comportamento quando estão no meio de outras. Ele e o Le Bon concordam que o ser humano, quando está em grupo, e um grupo que tem ideias semelhantes, ele abre mão da sua singularidade, a sua repressão é algo suspensa e ele tem uma facilidade muito grande de que pensamentos, ideias subjetivas se transformem em ação. O Gustave Le Bon achava que isso acontecia em função de um estado hipnótico, que as massas eram hipnotizadas por líderes carismáticos. O Freud tinha uma questão com essa história de hipnose, porque ele renegava o seu passado de hipnotizador. Ele dizia que não, que as pessoas se uniam dentro da massa em função de forças libidinais, forças de construção, e que as pessoas, na verdade, elas tinham uma idealização pela figura do líder, e que esse líder seria alguém que encarnaria todos os valores que eram desejados naquele momento. E que, nesse estado de idealização, acontece a mesma coisa que quando nós nos apaixonamos. A pessoa, objeto da nossa paixão, é um objeto que a gente suspende a crítica, tudo que ela faz é bonitinho, é lindo, é fofo, e você não tem tudo. Então, o comportamento do líder não há nenhuma incoerência. Você abole o seu senso crítico para seguir alguém que está te dando e oferecendo as suas respostas. Ele faz uma diferença, porque ele acha que essas massas vão se encontrar temporalmente, não é uma coisa fixa, ao contrário do que ele chama das estruturas artificiais. As estruturas artificiais, ele cita o exército e a igreja, são estruturas que têm história, têm tradição, têm uma respeitabilidade. Então, eles têm regras a serem seguidas. O fenômeno que a gente observa hoje de várias conversões religiosas é que, num mundo sem muitas referências, o que a gente vai observar é a busca, principalmente de religiões que são muito prescritoras de norma, né? Porque é isso que eles fazem, essas estruturas prescrevem uma normalidade. Então, se você fizer isso, aquilo, você é normal, você ganhará o reino dos céus, você terá uma vida ordenada e organizada. Carisma é uma qualidade do narcisismo, chamado narcisismo, e não é necessariamente uma coisa patológica, é parte constitutiva até da nossa estrutura. Então, algumas pessoas são dotadas de uma capacidade de falar com um grupo grande e heterogêneo e que cada um desse grupo se sinta particularmente tocado, é como se o líder falasse com cada um individualmente. Quando isso funciona é ótimo, mas chega um determinado ponto que não dá para sustentar. Inevitavelmente isso acontece porque a vida e o tempo e a história trazem dificuldades e que em algum momento a figura vai falhar. E a sensação, ou quando esse encanto se desfaz de alguém que segue um líder extremamente carismático, é uma sensação que
Guattari vai chamar da falência da autoridade simbólica, daquela figura que estava numa estrutura de poder e que ia me dar todas as soluções e todos os caminhos. Quando essa figura falha, a pessoa vivencia uma sensação real e efetiva de pânico. Todo o quadro de pânico, da síndrome do pânico que a gente conhece, é intimamente ligado com a sensação de desamparo. Né? E é isso que acontece quando o líder falha e o liderado se dá conta disso. É uma sensação de solidão muito grande. Nós vivemos os tempos atuais uma exacerbação nunca antes vista de um individualismo hedonista e personalizado. A gente quer ter prazer e quer ter prazer o tempo inteiro, e eu sou a referência das coisas. Não existe mais uma consciência de classe, por exemplo. As pessoas, ao formar ou tentar formar a sua identidade, as identidades são extremamente fragmentadas, são extremamente contraditórias, são em aberto. O ser humano fica em contingência. Se a coisa vai para cá, eu sou assim. Se a coisa vai para lá, eu sou assado. O mundo está sem GPS, o mundo está... não há mais o recurso da tradição como orientadora. As respostas que a tradição dava não servem para as perguntas do presente. O futuro não existe. Ninguém, em sã consciência, pode imaginar do que vai acontecer, não há aquele caminho mais tão reto. Então, pertencer a algum grupo, pertencer a alguma crença, pertencer a alguma ideologia é uma tentativa de uma repactuação social. Você entrar, de alguma maneira, se inserir dentro de um pacto social. Um outro clichê psiquiátrico é quando a pessoa vai para uma consulta com um psiquiatra, aí já é uma linha mais da psicanálise. O psiquiatra manda a pessoa deitar num divã e diz assim: fale-me da sua infância. Isso não acontece, não, tá? Assim, mas vamos aqui falar da nossa infância e particularmente das nossas brincadeiras de infância. Quando nós somos crianças, o brincar nos constitui, o brincar, o me relaciona. Primeiro a gente brinca sozinho e começa a descobrir as variações, as repetições, mas chega um determinado momento que nas culturas, em geral, se dá por volta de 4 anos de idade, quando a gente abandona a brincadeira solitária para começar a brincar com as outras crianças. E aí acontece uma coisa extremamente interessante. A criança desenvolve uma coisa chamada autodistanciamento. Ela consegue se afastar dela para ir ao encontro do outro. A função do jogo, da brincadeira, é ganhar. Eu quero ganhar. O jogo tem regras. Mas o que eu quero mesmo é estar com a outra pessoa. Então, eu faço a adaptação dessas regras. Né? E eu faço a adaptação dessas regras para mostrar que eu sou capaz de mudar as convenções que me são ensinadas, que me são impostas. E isso muda. Né? E o que acontece? A criança evolui e cada vez mais, nos tempos atuais, ela sai dessa postura de autodistanciamento, em que eu posso, por exemplo, sofrer uma frustração, mas voltar a jogar para tentar ganhar, e com isso eu estar com alguém que pode me trazer alguma coisa diferente. Eu saio desse autodistanciamento, eu cresço e entro num outro estado, não de autodistanciamento, mas de autoabsorção. Eu começo a eu ser o centro de tudo, eu, à medida, não só eu, todo mundo. A cultura se modifica, a sociedade se modifica em termos de postura. As tiranias atuais, salvo exceções, não são tiranias de coerção pela força. Muitas vezes não são pessoas. Richard Sennett falava da tirania da intimidade, por exemplo, que a gente vivencia. As tiranias atuais são mais sutis, são mais sedutoras, não são mais indivíduos, são crenças supersticiosas, crenças que explicam e que moldam, e são crenças baseadas no senso comum, são respostas fáceis. E são essas crenças que viram um padrão de enfrentamento da realidade. A significação das coisas perde uma noção de coletivo, de coletividade, a impessoalidade que é necessária para que as pessoas
vivam em grupo. Agora, as significações sociais são determinadas pelos sentimentos dos seres humanos individuais. Quando a gente tem como caminho de relação com o mundo uma mídia que a primeira pergunta que faz é como você está se sentindo, como é o caso do Facebook, isso assegura as pessoas de que o que eu estou sentindo é extremamente importante, todo mundo tem que concordar com isso. E todo mundo tem que saber exatamente o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. As pessoas têm que curtir o que eu estou fazendo. Só vai ser bom se todos curtirem o que eu estou fazendo, senão não tem sentido nenhum. A questão é que as identidades emocionais das pessoas começam a ser construídas muito mais por imagens e sensações do que por sentimentos. Isso forma um inconsciente extremamente fragmentado. Isso faz com que as crianças e adolescentes de hoje em dia estejam perdendo a noção de processo. Eles não leem, ou estão lendo cada vez menos, começam a construir um inconsciente muito baseado em imagens. Então, o que acontece? Eles chegam na faculdade com a expectativa de que, no primeiro período, eles vão descobrir um aplicativo que vai torná-los milionários. Eles não suportam, como já foi visto aqui mesmo, eles não entendem, não é da cabeça da chamada geração arroba, a ideia de que alguém mais velho possa te transmitir conhecimento. Isso cria problemas dentro da dinâmica da escola muito grande, porque a figura de autoridade do professor começa a decrescer. Então, o outro, ele vai ter uma validade, quando a gente fala de sociedade narcísica, o conceito de narcisismo mudou durante esse tempo. A sociedade narcísica é aquela em que eu preciso do outro para me confirmar. Eu me confirmo através do olhar do outro. Jean-Paul Sartre, há muito tempo atrás, ele fez uma peça chamada Entre Quatro Paredes, o Huis Clos, e ele falava essa frase: o inferno são os outros. Era uma situação em que as pessoas eram condenadas a passar a eternidade só conseguindo se refletir no olho da outra pessoa, porque não tinha espelho dentro da sala, era uma antevisão disso que está acontecendo. Então, eu preciso desse outro não para me trazer coisas diferentes, não para um contato que me vá engrandecer, mas para reafirmar aquilo que eu sou. Spinoza falava que nós temos 3 gêneros de conhecimento. Então, o primeiro gênero de conhecimento, ele fala de uma experiência vaga ou o gênero da consciência. Eu vou me vivendo e encontrando pessoas, afetando essas pessoas e sendo afetado por essas pessoas. Essas afetações mútuas vão criando em mim marcas, e essas marcas me tornam quem eu sou. Só que o gênero do conhecimento é o gênero do homem da servidão, porque é um homem que é construído a partir de forças externas. O homem evolui e nós vamos ter o segundo gênero de conhecimento, que é o gênero da razão ou da noção comum. Nesse estágio, esse homem que já tem várias marcas, já se constituiu como sujeito, ele começa a procurar entender o mundo, ele começa a buscar uma correlação entre as coisas, ele começa, mas ainda assim ele não cria nada, ele está se baseando daquilo que está ali e tentar organizar ou dar uma organização em cima daquilo que está ali. E agora eu vou ao início da nossa conversa, porque eu disse que é tão importante a gente ter momentos como esse. No terceiro gênero, ele fala, aí sim, de uma ciência intuitiva, em que a gente ganha força de criação, em que a gente começa efetivamente a pensar. Então, esse é o valor da troca, esse é o valor de vocês estarem aqui numa véspera de feriado, para ouvir alguém falar sobre alguma coisa e intercalar e juntar com outras coisas das outras semanas e começar a ter uma visão diferente da vida, começar a gerar a própria vida, porque a partir do momento que a gente pensa, a gente tem uma força interna para fazer isso. O homem só é livre, ele só vai ser livre a partir do momento em que ele tem forças ativas que vêm de dentro e que vão vencer as forças da submissão. E a maior força que a gente pode ter é a força do pensamento, a força de vida, a força de criar algo. Sem liberdade não há pensamento.
Sem pensamento, a gente tem medo, a gente tem submissão, a gente tem superstição. Voluntária ou involuntariamente, sem pensamento, a gente se condena a ser menos, a gente se condena a ser aquém, a gente se condena a ser pouco, né? Sem pensamento, a gente se condena à servidão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, agradecemos por essas reflexões sobre a servidão involuntária. Acredito que todos vocês já foram bastante intrigados com estas reflexões, essas provocações, graças ao Ricardo Krause. Então, passamos agora ao debate com vocês. Levantem a mão se vocês querem participar. Procurem serem objetivos, de maneira tal que sejam perguntas, né? Curtas, breves e objetivas. Vamos dar início, porém, com as perguntas da internet. Aguardem só algum segundo que a câmera chegue até vocês, né? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estamos transmitindo ao vivo o programa pelo site da CPFL Cultura. O Davi, ele disse o seguinte, que na divulgação da sua palestra começa com uma pergunta se a busca pela felicidade e pela liberdade acaba no Prozac. O que o senhor pode dizer a respeito da busca do prazer e da felicidade por meio de drogas ilícitas ou ilegais? É um reflexo disso. Eu espero que a busca de qualquer coisa não termine no Prozac, né? Que as coisas... na verdade, não terminou. O que a gente chama, preste atenção nisso, as drogas ilícitas entram num campo... se o Prozac ou medicamentos do tipo, ou os tranquilizantes, antes entravam evitando a ansiedade, o desconforto, o que as drogas ilícitas vão provocar é uma sensação temporária. E não só as ilícitas, as lícitas também. Então, o álcool também entra nisso. Existe uma substância que é liberada no cérebro, chamada dopamina. Eu esqueci que eu tenho que olhar para cá. Que a dopamina é um transmissor cerebral do prazer. Você obtém dopamina quando você tem quando você aprende uma coisa nova, quando você tem uma ideia, quando você anda de montanha-russa, quando você fuma maconha, quando você fuma cigarro, quando você bebe, quando você faz sexo compulsivo, quando você fica no computador, no joguinho, né? Quando eu falo da interação das crianças, eu me preocupo muito com os tablets que são usados desde muito cedo como babá. A galinha pintadinha entra ali para acalmar a criança no banco de trás. Isso assim está bloqueando a interação. As crianças estão cada vez brincando menos, cada vez mais paradas diante de uma tela. Então, assim, a busca por um estado de felicidade através de drogas ilícitas recheou a literatura do Carlos Castaneda, ou até vários outros autores bem antes deles. É um caminho que, em geral, felicidade não existe. A felicidade não é um estado permanente. Você tem momentos felizes, é um processo, né? Você tocou no pensador, o Spinoza, né? E eu queria falar um pouco do Nietzsche. O Nietzsche, ele fala que a gente não tem... Nietzsche fala assim que a gente não precisa ter um ideal, certo? E eu acho que a gente deveria... você falou em responsabilidade, né? Eu acho que está na hora de a gente pensar um pouco na irresponsabilidade, né? Porque a gente foi educado a ser responsável, né? A ser alguém na vida. E esse alguém seria, no caso, como ele fala das forças, a gente tem potência. A gente pode ser o que a gente quiser, e não o que a sociedade faz da gente, né? E você tocou na questão da vida, né? E o Nietzsche fala a vida, vamos valorizar a vida. E a questão do pensamento também. O pensamento é que vai nos libertar, né? Mas, para pensar, você precisa ser afetado para pensar, senão você não pensa, né? Então, eu queria saber que a gente teria que ser menos responsável, mais irresponsável para poder conseguir viver a vida, né? Olha, nós da geração
Talvez, buscando, porque a nossa geração é uma geração extremamente criada na ideia de ser responsável e aprisionado. Você cita muito bem, Nietzsche tem um link que começa com Spinoza, vai para Nietzsche, depois passa por Reich e vai culminar no Gilles Deleuze, no Guattari, que fala disso. O que a gente está falando disso é potência de ação. Você ter uma força interna que gere uma potência que você age. E a questão da responsabilidade, eu vou discordar de você no sentido de que as pessoas precisam se envolver mais com as coisas, precisam se responsabilizar, não no sentido de normas e regras que prometam ser a solução de tudo. As pessoas não estão se responsabilizando com absolutamente nada. As relações estão muito superficiais, o aprendizado está superficial, não há essa velocidade, as pessoas surfam nos relacionamentos como surfam na internet. Então, assim, você não cria nada, aquela frase do Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, as coisas estão se desmanchando com uma velocidade muito grande. Eu tiraria a palavra responsabilidade e falaria de comprometimento, com uma ideia de você estabelecer um vínculo, um laço mínimo, um lastro que te possibilite participar das coisas. Preocupa muito. Não é uma questão de ideologia A ou B, mas que as pessoas pensem, de alguma maneira, conheçam as ideologias em qualquer área, em área do conhecimento, em área política ou de atuação. A nossa geração precisa se desfazer das regras rígidas que travavam o pensamento, oferecendo estabilidade, que o Obama falava de segurança versus liberdade. Agora, se a nossa geração precisa pensar menos em segurança, essas gerações de agora precisam pensar menos em liberdade. Tá? Pensar menos em liberdade no sentido de caos, no sentido de falta de uma ordem mínima organizadora da vida. Né? Boa noite. Acho que tem que levar o microfone. Só um momentinho, moço. Aqui, mais uma. Aqui. Da internet. Duas perguntas em seguida, que na verdade são... As pessoas querem saber, acho que é a mesma coisa. Tiago, qual a opinião do psiquiatra a respeito dos fitoterápicos? E Del, o uso dos fitoterápicos também causam dependência? Obviamente, o que qualquer médico quer é ver a pessoa melhor. Tá? Existem sintomas como ansiedade, como angústia, como depressão, são coisas a serem trabalhadas. Mas se a pessoa tem um problema, efetivamente, que é um desequilíbrio químico no organismo, e é para isso que se destina os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, que vão ter sua função, então a gente tem que atuar quimicamente nesse desequilíbrio. O caminho que se tem é usar esse tipo de medicamento. Essa questão dos fitoterápicos, alguns o que eles vão funcionar ou não vão funcionar, o fitoterápico não causa dependência, né? Assim como os antidepressivos não causam dependência também. Os medicamentos, como eu falei, os benzodiazepínicos, são esses medicamentos da linha do Valium, do Lexotan, esses sim. Né? O que a gente está colocando, porque essa história de tratamento natural, que parece uma coisa assim, tá, então isso não é um quadro muito grave, eu vou entrar com uma planta que resolve isso. Urtiga é natural, comigo ninguém pode é natural. E, assim, em nome disso, em nome quando a gente fala de medicamento natural, a gente continua falando em medicalização. Só que é conseguido em outro lugar, mas assim, é a ideia que alguma coisa de fora vai me restaurar a ordem, vai me trazer felicidade. E a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, e eu perdi 2 amigos queridos na época da epidemia de AIDS por causa disso, porque, na época, assim, então vamos para uma linha natural e vamos usar a erva de São João, que é o Hipericum perforatum. O Hipericum era vendido sem receita. O que não se sabia é que o Hipericum é uma substância natural, melão de São Caetano, você pode pegar na sua horta. O Hipericum ele tem uma substância que era um transportador de efluxo. É um mecanismo que
existe no organismo, ele ativa um sistema que, quando a substância entra na circulação e entra especificamente no cérebro, atravessa a barreira hematoencefálica, essa substância tirava algumas substâncias. O hipéricon ativava um sistema de defesa que começou a tirar de dentro do cérebro os medicamentos antirretrovirais. Então, várias pessoas morreram pelo uso de substâncias naturais, que, na verdade, são prescritas pelo atendente da farmácia, ou aquela coisa de boca, estou tomando remédio tal, estou melhorando. Então, assim, quando você passa alguma coisa, seja natural ou não, esse tratamento natural, sobrenatural, o tratamento sobrenatural é reiki, é passe, é uma outra história, e não estou questionando a validade, mas não é o nosso objetivo. As substâncias naturais são substâncias químicas, processadas ou não, né? Então, ou a gente tem um problema que precisa tratar ou não. A questão é, o medicamento vai até um determinado ponto em qualquer circunstância. O medicamento vai modificar determinadas situações agudas, mas o medicamento, ao contrário do que apareceu naquele filme Sem Limite, não ensina a ter bom gosto, não ensina a ser cordial, não ensina a se preocupar com os outros. Oi, boa noite. Boa noite. Se a proposição servidão voluntária, no paradoxo que ela carrega, já me deixa curiosa, no mínimo, quando o senhor diz, no seu trabalho... Você, por favor, okay, com a questão da sexualidade, do abuso sexual em jovens, quando você coloca a servidão involuntária, me assusta mais ainda, né, nesse contexto. Eu queria um pouco que você falasse sobre a sua experiência em relação à tentativa de mudar o próprio tirano, né? Se existem, normalmente são mulheres, existem meninos também que são abusados, mas esses tiranos, como é que eles enxergam essa servidão involuntária? Quer dizer, a gente vê um filme de moças, então, tendo que tomar remédios para então, terem uma função que supostamente é dada ao feminino, que é servir. Não estou sendo feminista, não. Podia ser para os meninos. Mas como é que você vê, nesse seu trabalho, a atuação em relação à cultura do servil? Então, eu estou de mini saia, eu estou servil. São vários pontos aí. Essa questão é involuntária. As pessoas... Isso é um fenômeno que acontece de uma maneira assustadora, que a gente sabe que em todo mundo, entre uma entre quatro mulheres e uma entre 5 mulheres sofreram abuso na vida, né? O abuso pode ser um abuso explícito. Quando a gente pensa em abuso, não deve pensar em penetração, mas principalmente em ambiente incestuoso, porque o abuso, em geral, em 80% dos casos, parte de dentro da casa. Isso, a maioria, é cometido por pais e por padrastos, e depois outros familiares ou amigos da família. Então, muitas vezes, você tem este clima incestuoso. Ao contrário do que se pensa, quem comete abuso sexual, na sua imensa maioria, não é pedófilo. Os pedófilos são uma alteração um transtorno do interesse sexual, eles ficam na internet vendo relações sexuais. Isso não é considerado abuso num país machista, né? Então, a gente até tem um filme, Houve Uma Vez no Verão, era sobre isso. Uma mulher bem mais velha que tinha relações com adolescente, né? Então, assim, se um menino de 11 anos é levado a uma relação sexual com uma mulher de 40, se ele chega na delegacia, vão dizer que ele se deu bem, né? Se for uma menina, nesse tipo de situação, não. Então, essa ideia de que o corpo do outro está à disposição
Então, assim, isso é uma coisa que precisa urgentemente mudar, esse princípio de que ela estava pedindo para ser estuprada, ela estava pedindo para ser violentada, de um absurdo tão grande, ou a ideia de que você pode entrar pelo corpo de uma outra pessoa, que a pessoa está à disposição. Está se mudando isso, está se mudando. Uma coisa que se trabalha muito é a questão de se forçar, porque é abusiva. Uma relação com seu marido ou com seu namorado pode ser abusiva se ele, por exemplo, se vale de você ter bebido muito para manter uma relação sexual. Então, são coisas mínimas que a gente precisa pensar. A conversa quando o abusador foi abusado, a gente consegue ter... ele está reproduzindo um padrão, isso é um trabalho mais fácil. Agora, quando é um narcisista, é mais complicado, mas a gente insiste e continua tentando, porque a gente tem que procurar mudar essa cultura narcísica de que o mundo foi criado para me atender e me servir. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jesuel. Queria saber assim, se há diferença e qual é essa diferença na ação entre a droga ilícita e a droga lícita, né? Por exemplo, no consumo da maconha, do LSD, da cocaína e do Prozac, por exemplo. E se isso, como o senhor mesmo falou, cria uma bolha no indivíduo, isso não seria uma alienação e não estaria contribuindo para a dominação, para a tirania, e não para a libertação do indivíduo? Por isso eles foram citados, mas a questão é assim, a substância ilícita a gente não tem controle sobre o que acontece. Esses medicamentos são para ser veiculados e usados, eles têm uma faixa enorme de pesquisas, são anos e anos que uma substância é descoberta. O Prozac foi descoberto em 71 e ele foi lançado em 86. Tá? Hoje os medicamentos novos entram na mesma questão. As substâncias são diferentes. O que acontece quando você usa uma droga ilícita é que, se esta droga é ilícita, é porque ela causa alterações conhecidas no cérebro, que podem prejudicar a saúde da pessoa. Né? Então, e aí vem a pergunta, o álcool prejudica a saúde da pessoa? Prejudica. Né? Então, o uso de leve da maconha causa menos prejuízo do que o uso do álcool. Qualquer situação de descontrole é uma coisa que causa prejuízo. O que se sabe é que determinadas substâncias são potencialmente capazes de deflagrar surtos psicóticos, por exemplo, mesmo em baixas doses, mesmo em baixa concentração. Então, quando a gente pensa, eu uso uma dose... Porque, pelo menos com o medicamento, entre outras coisas, a gente tem um mínimo controle. A droga, depende, se você pegar um traficante mais honesto, desde que um traficante possa ser honesto, se ele bota para uma dose diferenciada para conquistar a clientela, né? O que a gente tem são relatos graves, e a prática do dia a dia mostra que tem um lado muito romântico do uso de drogas e com uma rebeldia contra a norma estabelecida. Isso foi muito legal nos anos 70. Mas a continuidade disso, as pessoas... Porque a gente sabe que o que a droga vai fazer, principalmente, esse é o grande perigo dela, viciar o seu sistema de recompensa. Todas elas. Né? Então, você precisa daquilo e cada vez mais daquilo para se manter bem. Então, assim, o nível de satisfação fica, o limiar fica lá em cima, cada vez mais em cima. Então, tem pessoas que fazem uso da droga são ótimos, tem. Pessoas que cheiram não sei o quê, ficam perfeitas, tem. Tá? Agora, essas pessoas questionadas, e eu conheço, tenho amigos, vejo pacientes que fazem uso de droga, assim, todas elas relatam, assim, não tem, a droga leva você a um estado nirvânico, você fica bem o tempo inteiro. Você vai ter momentos restritos, né? O álcool é assim, você bebe, relaxa,
fica tudo bem, você fica sociável, todo mundo em volta de você, fica bonito e afim de você, né? Só que depois isso vai acabando, e à medida que isso vai acabando, eu começo a tomar mais para tentar voltar a um estado que nunca volta, né? E aí vai aumentando, 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 e aí o consumo vai aumentando, e eu começo a associar o meu sucesso ao fato de eu estar bebendo ou não bebendo, eu estar tomando isso, estou tomando aquilo. Então, diferenças há, né, sem dúvida nenhuma. E o que a gente está falando é de uso a médio e longo prazo. O uso a médio e longo prazo de droga vai afetar, assim, a gente perde neurônios todos os dias, né? A gente sabe que a ideia a palavra assassino vem de um termo chamado rachichino, né? Então, o haxixe é uma maconha potencializada com THC 9 vezes, agora já está se especializando. Então, assim, os sicários, a eles eram dados doses altas de haxixe para que a vontade ficasse abolida. Então, a maconha, que é uma droga extremamente popular, e é extremamente impopular falar da maconha, é uma droga que sabidamente afeta a vontade, afeta a tomada de decisão, ela vai agir aqui no lobo frontal, né, e que é uma parte que decide. Assim, a pessoa que fuma muita maconha fica sequelado, essa é a gíria, a expressão. Tá? Então, esse é o ponto. Se o remédio serviria para a servidão, o objetivo do remédio, quando ele entra, é tratar uma pessoa num estado de uma depressão grave, que está pensando em suicídio, né, que está num sofrimento enorme. Ele se volta para quadros clínicos graves, sérios, em que a vida da pessoa é paralisada por uma doença. Esse é o sentido do uso da medicação. Neste sentido, se ele começa a ter um pensamento catastrófico, em que qualquer mínimo problema vira o fim do mundo, então fazer com que ele pense mais lentamente, reflita, com que ele consiga acessar os seus recursos pessoais, é uma coisa extremamente positiva. Tá? Depois que ele se recuperar, a gente vê o prosseguimento do tratamento. E aí entra as psicoterapias, e entra a tomada por um tempo maior. Oi, boa noite. Boa noite. Algum tempo, alguns anos atrás, a gente não ouvia falar tanto sobre déficit de atenção e esses transtornos tão comuns que a gente vê agora nas crianças. Eu, pelo menos, tenho filhos com diferença bem grande de idade, então, do primeiro, eu quase não ouvia falar disso. Então, agora eu tenho amiguinhas da minha filha que tomam remédio e tal. Num momento em que a gente busca uma liberdade de pensamento e avaliação do mundo, né, como a gente espera que as crianças cresçam podendo fazer essa avaliação, como o senhor vê o futuro dessas crianças cada vez mais cedo estão tomando remédio e sendo diagnosticadas com transtornos que nem sempre pode ser isso, né? Eu percebo assim em muitas pessoas uma dificuldade de lidar com os próprios filhos e estão colocando isso como se fosse uma doença das crianças e não delas. Eu gostaria que o senhor dissesse sobre isso, por favor. Tá. Quando nós temos um problema, se a gente pode transformar esse problema em doença, isso é um mecanismo extremamente tranquilizador, porque se vira doença tem remédio. Então, se eu estou desempregado e o meu vizinho está muito bem empregado, sem possibilidade de demissão, porque ele estudou e se aplicou a vida inteira para chegar a uma determinada posição, eu tenho que achar uma explicação para isso. Então, eu procuro, você tinha Pirandello falando dos personagens à procura de um autor, hoje você tem pacientes ou pessoas à procura de um diagnóstico que justifique o seu fracasso. Tá? Então, assim, eu não leio em casa, eu não estimulo meus filhos a estudar, mas eu quero que meu filho seja o melhor das contas. Assim, numa sociedade extremamente competitiva, essa ideia de sobrecarregar, de botar a criança para fazer diversos cursos para se destacar e tudo isso. Então, você tem usos dos medicamentos os mais variados. Existem, o déficit de atenção com hiperatividade é um dos quadros em psiquiatria mais comprovados, mas ele vai acontecer em cerca de 5,2% da população. Essa é uma estatística mundial. Não é isto que está acontecendo por aí, em que qualquer tipo de falha da criança, entender, assim, não está se pensando
na necessidade dos pais estarem presentes e acompanhar o estudo dos seus filhos. Não está sendo pensado a evidentemente necessária modificação do currículo que essas crianças estão sendo submetidas. As matérias são chatas e é muito difícil prestar atenção em coisa chata, nem com Ritalina, né? Coisa chata não dá. A dinâmica, tem coisas, por exemplo, que precisam ser modificadas, por mais que a gente faça. A gente tem capacidade de prestar atenção, boa atenção, em 25 minutos. Né? No máximo, você estica para 50 minutos. Por mais que a gente fale para as escolas não botar tempos seguidos na mesma matéria, nada adianta. Né? Então, assim, por que os cursinhos de sucesso têm professores tão animados, fazem tanta gracinha que sobem na mesa? Assim, isso é um recurso para manter a atenção. Né? Para manter a pessoa, de alguma maneira, ligada, porque tem que ter novidade o tempo inteiro. Então, modificação de currículo, participação. Agora, a ideia de que os medicamentos para déficit de atenção são drogas da obediência, isso aí é uma coisa meio... Essas drogas são anfetaminas. Eu sei que ninguém aqui nunca nem pensou em segurar num pote de remédio para emagrecer. Né? Eu, evidentemente, não. Né? Agora, quem tomou algum remédio para emagrecer, ou conhece alguém que já tomou um remédio para emagrecer, vê o que uma anfetamina faz numa pessoa. Então, alguém seja muito agitado e tome uma anfetamina e não tenha déficit de atenção, se for uma criança, vai virar um cãozinho chupando manguinha, duplo, potencializado. Se a pessoa toma um remédio para déficit de atenção, que é um derivado anfetamínico, e acalma, é porque essa pessoa efetivamente tem uma hiperatividade a ser controlada de forma medicamentosa. Assim, o que a gente faz trabalha muito é que, primeiro, para conscientizar as pessoas do bom diagnóstico, que o diagnóstico seja feito por pessoas preparadas. Eu assumi a presidência agora da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria da Infância, lá do Rio de Janeiro, e o que a gente está trabalhando a primeira ênfase é preparar os professores para identificar casos que precisem ser tratados. Depois, trabalhar com pediatra, né? Até para ensinar. Senão, você tem uma prática, e aí entra o narcisismo médico, de ficar atendendo ao interesse de quem paga a consulta, não de quem está sendo consultado, no caso de psiquiatria da infância. Então, estou lá querendo que meu filho tenha uma performance melhor, então ele tirou só 7, né? E o filho da minha amiga que estudou com ele tirou 9,5. Então, ele tem que tomar algum remédio para... Déficit de atenção a gente vê muito nas empregadas, né? Porque elas lavam as calças com a receita no bolso de trás. Então, o senhor poderia me dar uma outra receita? Você pode estar certo de que tem alguém fazendo concurso público nesta casa dessa empregada desatenta. Quando a gente prescreve para uma criança, esse grande número de... esse incremento nas vendas desses medicamentos são muito em função, porque existe uma cultura do uso dos medicamentos de déficit de atenção para fazer concurso público. Né? Também é uma outra distorção, porque não precisa ter déficit de atenção para tomar um remédio de déficit de atenção e melhorar a sua concentração. Você melhora. Né? Aquela sensação que aparece no filme... Né? Eu não contei, eu até pedi para botar aquele anúncio do Prozac, eu esqueci de falar uma coisa interessante. A segunda capa do Prozac, que ele aparece assim, nossas tropas estão sendo medicadas. Né? Parece uma coisa interessante, que os Estados Unidos estavam muito preocupados com seus soldados. Na verdade, não era isso, não. Né? O que acontecia era assim, o que o Prozac faz, ele atenua a parte emocional. Então, eu sou piloto de caça e eu tenho que bombardear aquele esconderijo da Al-Qaeda que fica localizado ali, exatamente entre aquele orfanato e aquele asilo de velhinhos, ou talvez o Hospital dos Médicos Sem Fronteira. Então, né, eu mando o meu míssil. Ah, mas acertou o orfanato. Ah, então mando outro míssil. Né, mas ele acertou. Então chega uma hora que ele vai. Então ele não pode hesitar nessa hora, ele vai atirar. Então, o emocional dele, julgar o que precisa ser feito, fica atenuado. Então, isso foi quem leu o texto, esse texto é disponível na internet, mostra isso, de que maneira os medicamentos. Qualquer medicamento que seja usado para evitar o contato da pessoa com sofrimento real que precisa ser resolvido, está sendo mal usado. Está diminuindo a potência dessa pessoa.
Você falou sobre o aluno que chega na faculdade e acha que no primeiro semestre vai ser milionário. Mas, ao mesmo tempo, mídia e tanto, ao meu ver, também o ensino meio que incentiva isso. E aí, tem solução? Espero que sim. Trabalhamos para isso, no sentido de estimular que a pessoa use seus recursos. Primeiro, assim, essas modificações... É muito... A nossa ideia lá nessa associação que a gente está trabalhando é ter um ensino real voltado para as necessidades reais, para as capacidades reais. Estimular talentos. Estimular talento no sentido assim, faça coisas práticas que você consiga fazer, que você gosta de fazer. Por que você gosta de fazer exatamente? Para fazer essa coisa, você tem um tempo de aprendizado, você tem um tempo que você vai contar com a ajuda de alguém. Então, você aprende a recorrer para obter esse tipo de orientação. Isso tem que ser bem feito, você tem que cativar a atenção, você tem que cativar o interesse do aluno nesse sentido. Não de uma maneira necessariamente tão espalhafatosa. Você tem que botar as pessoas para fazer coisas práticas, aí que a gente fala da mudança do currículo nesse sentido. A universidade tem que ser interessante, porque existe um grupo que segue aqueles colégios tradicionais, que vão para as faculdades tradicionais e vão continuar tradicionalmente, né, exercendo cargos de mando de chefia. Para a população em geral, o que a gente faz é nisso que a gente entra com a história da modificação de currículo, para mostrar que a vida não é essa tranquilidade toda. As pessoas já estão vendo. É exatamente essa expectativa, quando encontra a realidade, é que gera essa sensação de vazio, essa sensação de desencontro com aquilo que é prometido, com aquilo que realmente acontece. Né? Respondi? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Você comentou assim um pouco sobre a questão da era digital, né? Das imagens, esse apego até superficial a uma sucessão de imagens, né? Que as pessoas estão desde criancinha, né? A pessoa já nasce no Facebook, né? O que sempre se diz aí. Eu queria que você comentasse mais, né? Sobre essa questão, como que você vê a era digital e a felicidade. A internet, essa excessiva quantidade de imagens e conhecimentos superficiais, ela afasta as pessoas desses momentos felizes? Essa que é a minha indagação também, até como publicitária, essa questão das imagens, né? Como é que você vê essa relação da era digital e isso também se aumentou os casos por exemplo, no seu consultório, né? Se aumentou o número de pessoas com depressão, se você notou esse impacto nos últimos anos aí desde a entrada da internet no Brasil. Não aumentou o número de pessoas com depressão, aumentou o número de pessoas que se acham com depressão. Né? Então, assim, eu recebo, num ponto profissional que eu recebo para diagnóstico diferencial muito. Então, a pessoa se acha com depressão, se medica para depressão e é dado um remédio para depressão que não melhora a depressão, até porque ela não tem depressão. Né? Quando eu faço comparações com tempos anteriores, eu não estou dizendo que os tempos anteriores eram melhores que os tempos atuais. A gente não pode negar a presença da internet. O que a gente pode fazer é estimular as pessoas a outras coisas além da internet. Hoje em dia, você não pode não acessar a internet. É um tipo de dependência complicada. Só que as indústrias da internet jogam pesado. Os joguinhos que são feitos via online ou internet são coisas assim que jogam com muitas imagens repetidas. São especialistas nisso. Então, eles estimulam a mudança de fase, barulhos, explosões, segue, vai. Até os mais pesados, tipo GTF, Great Theft Auto e que mais. Então, você estupra alguém para ganhar não sei quantos pontos, você acelera. Não, o Great Theft Auto não tem a história de estupramento. Mas, enfim, jogos desse tipo despertam sensações desde muito cedo que ficam difíceis de serem controladas. É muito preocupante o tipo de informação que as pessoas estão tendo na internet, né? Porque a internet fornece informação, não conhecimento. E as pessoas, quando eu falo naquele segundo estágio do Spinoza, de ficar no senso comum, de buscar alguma coisa que dê sentido, essas explicações aí que o Leandro colocava sobre a autoajuda são muito nisso.
né? Você pega pontos assim que a pessoa vai se identificar e vai entender, dá uma explicação meia boca, aquilo faz um sentido, eu me durmo tranquilo. O que a internet vai fazer não que ela vá fazer, ela acontece até porque o movimento é nesse sentido. É a questão da cultura da sensação e não do sentimento. Então, nessa premência de ter um prazer, eu preciso ter uma emoção rápida, uma coisa rápida. Na dificuldade que eu tenho no contato com o outro, então eu vou preferir encontros via internet, sexo virtual, exposição. Uma coisa que a gente está tendo, não só no Rio, em vários lugares, o uso de imagens, meninas e meninos estão se expondo para fazer parte de determinados grupos, tem que mostrar a parte essa ou aquela do corpo. Isso é muito perigoso, isso é muito assustador. Então, assim, uma vigilância, uma orientação, a gente brigar por sistemas de valores mínimos é extremamente importante. A internet, por outro lado, permite associações, permite rever velhos amigos, permite ativar lembranças, enfim, a maneira com que é usado faz toda a diferença. Oi, boa noite. Eu queria saber se, na prática, existe um olhar e um fazer dos profissionais da saúde mental em geral, psicólogos, psiquiatras, no trabalho dessa autonomia e liberdade do sujeito, porque acaba que a sociedade fica refém, né? A pessoa vai no psiquiatra procurando uma cura da ansiedade ou da dor dela, em algum sentido psicológico, né? No sentido psicológico. E ela acaba, às vezes, o psiquiatra medica, ou se tem um encaminhamento para uma outra opção, a psicoterapia, ou tem uma rede nesse sentido. Seu nome é? Cláudia. Cláudia. Na semana passada eu vim assistir a apresentação do Leandro e eu aproveitei e aceitei o convite do pessoal da Unicamp para falar com os residentes de psiquiatria lá da Unicamp. E aí, quando começou a se conversar sobre que livros eu indicava, eu disse assim, olha, tem livros de psiquiatria muito bons, tem livros de psiquiatria da infância muito bons, mas assim, os livros que eu indico, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Shakespeare, Cervantes, porque as pessoas estão se encontrando muito pouco e cada vez menos. Se não tem essa troca, e as pessoas começam cada vez mais a se encontrar com pessoas muito iguais, e entre essas pessoas, os médicos psiquiatras, uma psicanalista chamada Joyce McDougall, que lançou um livro chamado, há algum tempo, Em Defesa de uma Certa Normalidade. Então, o que ela dizia é que os psiquiatras, psicanalistas, vivem entre si, se reúnem com eles mesmos e conversam. Então, perde-se a noção do mundo real, do que as pessoas sentem, como as pessoas agem e reagem. Então, há um trabalho, principalmente das pessoas que estão se formando, e uma insistência, né, no sentido delas ouvirem o paciente. Porque o que acontece primeiro, e aí, quando eu falei que o Prozac modifica a relação dos médicos com a medicação psiquiátrica, menos de 10% da medicação psiquiátrica, hoje em dia, é prescrito por médicos psiquiatras. Os remédios tranquilizantes e indutores de sono, tipo Lexotan, Valium, Roipinol, 7,6% é prescrito por psiquiatra. O resto é por outras especialidades médicas. Tá? Então, aí a questão da solução, do atendimento de demanda, o que acontece o medicamento não vai resolver. Tá? Uma psicoterapia também tem que ser, que tipo de psicoterapia é, se a pessoa tem disponibilidade para isso. Mas o que muitas vezes a gente tem que fazer é desenvolver na cabeça das pessoas o poder se abrir para uma psicoterapia que vai fazer uma mudança. Porque o que acontece também psicoterapias que, na verdade, têm uma função de confessionário ou uma psicoterapia de conselho, coisa que qualquer padre, pai de santo, rabino, pastor, é ótimo quando fazem. Quando você quer efetivamente ter uma mudança, você tem que ter profissionais preparados e voltados para uma prática de transformação. Cada pessoa vai ter um perfil, algumas pessoas têm problemas que vão resolver melhor com a psicanálise. Assim, há uma certa tendência, um certo fluxo para as chamadas terapias cognitivo-comportamentais, porque essas prometem resultados mais rápidos.
Então, o que as pessoas querem são resultados mais rápidos. Não que existem excelentes terapeutas cognitivo-comportamentais, existem indicações específicas para isso, mas cada problema vai ter a sua indicação específica. Então, no que eu posso responder, que é a formação de novos psiquiatras, estamos trabalhando muito nesse sentido, de desenvolver uma consciência de se valorizar e de voltar a se valorizar a escuta, né? Ricardo, boa noite. Boa noite. Fiquei muito impressionado com a palestra, com a demonstração. Queria saber sobre o eletrochoque, o eletromagnetismo que está sendo usado e o uso do carbolítio. E fechando com o efeito placebo, que se der uma pílula de vitamina C para o depressivo, já se provou que se encontra por volta de 60%. 40% não funciona, 60% funciona. Quer dizer, em muitos casos, o efeito placebo ultrapassa os remédios tradicionais da linha psiquiátrica. Vamos lá. Excelente pergunta. Existem quadros gravíssimos que não respondem a absolutamente nada. A questão do eletrochoque observou-se em pessoas, numa época que não tinha nenhum outro recurso, observou-se que determinadas pessoas com quadros graves de depressão tinham melhora e que também tinham epilepsia, além da depressão, que depois de ter uma crise convulsiva, elas melhoravam os sintomas depressivos. A Tillet e o Bliny criaram lá o mecanismo de provocar uma convulsão, no sentido desta convulsão apresentar uma resposta de melhora de quadros depressivos ou de catatonia e tudo isso. O eletrochoque foi extremamente satanizado, porque ele foi mal usado, ele foi usado com todos os remédios, com qualquer remédio novo que entra, e o eletrochoque é associado à questão de tortura, né? Então, assim, é um procedimento que tem a sua indicação em quadros extremamente graves, onde todos os recursos já foram tentados e não deram resultado, tá? Então, não é um tratamento de primeira escolha, mas o que a gente tem que pensar, por exemplo, se você tem uma mulher grávida, extremamente deprimida, mulher grávida essa, que vai esfaquear a sua barriga, ou que vai jogar seu filho pela janela, porque está numa depressão, se você der as doses de antidepressivo que você precisa dar para essa pessoa, para ela sair desse quadro, você vai matar o filho dela. O remédio que entra para a gestante também vai ser dado para o feto. Então, alguma coisa precisa ser feita. Ou um paciente muito idoso, que não tenha mais fígado para processar remédio, que já toma remédio de todas as estruturas, se você tem um procedimento que tem, comprovadamente, em determinados casos, risco de suicídio, catatonia, uma eficácia de 85%, comprovada, assim, historicamente medida. Então, algo precisa ser feito, né? É muito complicado, mas assim, existem fatos que a gente não pode negar. A responsabilidade do médico é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que salvar as pessoas, e que a gente está falando de situações extremas. A estimulação magnética transcraniana foi, no ano passado, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tem indicações, tem relatos de bom funcionamento, trabalha muito uma questão de reabilitação, de capacidade de pensamento. O lítio é um medicamento de eficácia comprovada, mas todos esses procedimentos têm uma indicação clínica a partir da gravidade. Uma coisa que a gente trabalha muito é a adesão. O meu trabalho, um dos meus trabalhos lá no Rio, na Santa Casa, é trabalhar com crianças bipolares, ou com depressão, ou com quadro assim. Acontece num percentual pequeno da população, mas é uma coisa que destrói a vida da pessoa. Quanto mais cedo a gente tratar, melhor. Quando a gente trabalha, a gente tem consciência. No juramento de Hipócrates, um dos princípios é assim: primeiro, não prejudicar, primo non nocere, né? Então,
a gente tem que prestar muita atenção no que vai mais ajudar aquela pessoa naquele momento. E as nossas intervenções, além de sempre visar o bem-estar do paciente, tem que pensar no efeito a médio e longo prazo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, nas situações de abuso, que a gente sabe quem é o abusador, e a função do médico não é uma função policialesca. O que o médico tem que fazer é cuidar da criança para que ela não seja mais agredida. É proteger aquela criança e tentar recuperar aquela criança. Se o médico sai desse papel para ficar, foi ele, então ele fez assim, fez assado, sem dar o suporte, não estou dizendo que não vá se denunciar isso, estou dizendo assim, a gente tem que pensar no que está fazendo e de que maneira a gente sustenta as nossas ações e intervenções no longo prazo. Todos esses procedimentos vão ter efeitos colaterais, na questão dos medicamentos, a estimulação transcraniana, não tanto, os outros vão afetar a memória, no caso do lítio, precisa de exames constantes. O efeito do placebo é um efeito, todos os remédios, para serem lançados, têm que fazer testagem com placebo e repetir essa testagem. Mas quando a gente pensa em placebo, a gente pensa no lado que a gente mais procura estimular, que é o lado do cuidado, né? A pessoa se sente assistida, se sente atendida. Então, tem uma parte dela que já começa a melhorar, sem dúvida nenhuma. É um efeito que existe e é sempre verificado para ver a eficácia, né? Bom, chegamos no fim desse evento. Agradecemos ao Ricardo Krause por ter trazido um argumento tão delicado como é a servidão involuntária, medicalização e liberdade, com tanta propriedade e riqueza de detalhes, né? Obrigado. E gostaríamos de lembrar a todos vocês que na sexta-feira que vem, continuando o módulo, teremos o historiador José Alves de Freitas Neto com o tema "Foi para isso que lutamos pela liberdade". Portanto, aguardamos todos vocês na próxima sexta-feira para enfrentar mais um capítulo deste módulo. E gostaríamos de encerrar agradecendo o nosso convidado com um aplauso sincero. Muito obrigado.